Agora vamos seguir aqui falando do Sol de casa 2 e o Sol de casa 8. É um outro eixo bem importante. Da casa 2 é uma casa que vai nos pedir para que a gente trabalhe o alto valor, o alto amor, o alto reconhecimento de si e do seu espaço, aquilo que é seu. Então, esse sol precisa realizar com a sua potência, construir aquilo que é seu, o seu domínio, o seu espaço. E o sol de casa 8 é um sol muito mais profundo. Ele vai trabalhar o seu alto amor, alto valor, o seu alto reconhecimento, a sua essência, através das relações mais profundas, através dos acontecimentos que deixam marcas, que te tiram da zona de conforto, que trazem uma visão mais profunda sobre a vida. Então, como eu já expliquei, tanto o Sol de casa 2 como o Sol de casa 8 precisa trabalhar nesse equilíbrio de troca, nesse eixo. Então, aquele que tem o Sol de casa 2, por exemplo, em Touro, na casa 8 vai ser Escorpião. Então, o touro precisa aprender com o escorpião e o escorpião precisa aprender com o touro. São signos opostos complementares. Então, se eu tenho um signo de casa 2, em que um sol de casa 2 em que eu preciso trabalhar o que é meu, a minha posse, aquilo que eu conquisto de material, o meu alto valor, a minha autorrealização, na casa 8 eu preciso aprender também com os assuntos de casa 8 a soltar, a aprender que a vida é fluida, que muitas vezes eu vou perder para ganhar depois. Então, soltar o apego, trabalhar a vida numa camada mais profunda, trabalhar o aspecto da prosperidade e da abundância numa camada mais profunda. Assim também a casa 8, porque a casa 8, quem tem o sol de casa 8, muitas vezes ele é convidado naturalmente a querer administrar a vida do outro, trazer para o outro o reconhecimento, o auto-reconhecimento, o alto valor, o alto amor. E aí ele pode se perder. Então, o importante da casa 8 é a pessoa que tem o sol de casa 8 saber que a vida ela é maleável. Então, nós não podemos ter o controle de tudo, nós não podemos ter o controle sobre o outro, nós precisamos saber que a vida é cíclica, então, uma hora se morre para renascer. Então, isso são assuntos de casa 8 e casa 2. Então, quem tem sol de casa 2, casa 8, precisa ter esse aprender a lidar com essas questões de valor, muito além do valor material, mas também o valor das lições, o valor da vida numa camada mais profunda, ok?